Oi, gente, bom dia. Meu nome é Roberta Isabel e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre 1948. As rivalidades se intensificam. Isso se refere aos problemas que aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, teve o Plano Marshall, onde o presidente dos Estados Unidos mandava recurso para reconstruir a Europa. Só que o problema se deu na Alemanha, porque a Alemanha era o principal fornecedor de carvão para a Europa. E a Alemanha estava sem recurso e não conseguia mais extrair o carvão das minas. E sem a Alemanha para fornecer o carvão, porque não tinha mais recurso, ficavam as outras indústrias da Europa e não tinha como continuar o trabalho, porque precisava do carvão. E precisava muito que o Plano Marshall continuasse mandando dinheiro para a Alemanha. Mas, no entanto, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava dividida entre o lado leste e o lado oeste. E a Alemanha ela estava bem no meio desses dois lados. O lado leste ele tinha influência comunista e socialista e ele recebia investimento da URSS. O lado oeste era influência capitalista e recebia dinheiro dos Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos mandavam mais recursos só para o lado leste, porque metade da Alemanha estava dividida indiretamente e chegava dinheiro para o lado leste também. Mas a Rússia não queria que recebesse o dinheiro, porque era dinheiro capitalista e a relação ficou bem mais tensa entre os dois. Bom, vou falar um pouco sobre o bloqueio total de Berlim, né, que aconteceu em 24 de junho de 1948, assim que Stalin ordenou um bloqueio total em Berlim, né, ela foi, ela foi uma das maiores crises, né, da Guerra Fria. E assim, a União Soviética, ela interrompeu, né, vários acessos a ferrovias, rodoviárias, né, entre outras, até as de Berlim. Em resposta dos estadunidenses e com seus aliados, né, eles foi a Organização Ponte Aérea para abastecer Berlim, né? Então, em vários meses, milhares de aviões pousaram na cidade para fornecer suprimentos, comida e combustíveis, né? Em menos de um ano, o governo soviético derrotado suspendeu o bloqueio, mas a divisão da Alemanha em dois países diferentes, ela era inevitável. A rivalidade entre os dois lados da Alemanha se tornou-se cada vez mais acirrada. Com isso, o governo da Alemanha Oriental teve a solução de fazer a obstrução da passagem de um lado a outro. Sendo assim, na madrugada de 13 de agosto de 1961, as pessoas foram proibidas de circular livremente de um lado a outro. E nesse mesmo instante, o Muro de Berlim começou a ser construído. Ainda em 1949, surgiu o Comecon, que seria um plano de assistência econômica para o leste europeu. Ele foi liderado pela União Soviética e ele seria como uma oposição para o Plano Marshall. Em setembro do mesmo ano, a União Soviética teve seu teste bem concedido de uma bomba atômica. Com isso, os Estados Unidos e a União Soviética estariam altamente armados e que poderiam colocar a humanidade em risco de uma possível guerra.